É impossível, mas Deus pode resolver. Não deixe o inimigo abalar sua fé, desanimar você. É impossível, mas Deus pode resolver. Ele é o Deus do milagre, vai lhe dar vitória, você pode crer. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então vamos entender isso aqui. Olha só o que a Bíblia ela nos ensina. A arma que vence o mundo é a nossa fé, tá? E todo mundo aqui já sabe como que nós adquirimos fé. Se adquire fé ao ouvir a palavra. Por isso que o diabo ele está tentando fazer com que as pessoas não ouçam mais a palavra. Porque ele sabe que se elas pararem para ouvir a palavra, elas receberão fé. E essa é a arma que vence o mundo, que vence o diabo. Só que o que acontece? Eu comentava com vocês na semana passada que um amigo apertado financeiramente, com um problema lá para poder pagar o cartão dele e tal, homem de Deus, eu conheço, sei que é de Deus. Estava um pouco chateado, murmurando um pouquinho, tal. E aí ele falou, poxa, não vai adiantar fazer isso. Chamou a esposa, falou, vamos falar com Deus. Era um homem cheio de fé, porque eu conheço, eu sei que ele para ouvir a palavra. Só que o que adianta, e entenda bem, nós estarmos cheios de fé se nós não orarmos. Então ele fez o quê? Ele pegou na mão da esposa e entraram em oração. Eu já contei para você a história, tá? Na terça-feira, oraram na segunda, retrasada. Na terça-feira Deus respondeu, mandou lá uma provisão para ele, na conta dele, que era o valor que ele precisava para poder pagar o cartão lá dele. Então, a arma que vence o mundo é a fé, mas se nós não falarmos, não vai acontecer. Porque quando você ouve a palavra, Deus fala com você. Agora, quando você ora, você fala com Deus. E não adianta apenas Deus falar com a gente e nós não darmos ali o passo de fé, que é a oração. Como nós já aprendemos, a oração é um julgamento. Então, eu preciso orar para eu poder, entenda bem, frear, resolver aquela situação. Jesus, lá em Lucas, capítulo 6, versículo 12, Jesus ele mostra para a gente ali um ponto e ele próprio orou. Uma das passagens. Lucas, capítulo 6, versículo 12. Vamos lá. Lucas capítulo 6, versículo 12, nós vamos ler aí até o versículo 16, tá? Olha só o que diz aí, ó. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração. Pastor, estou lascado. O homem ficou a noite inteira orando, eu não consigo orar 5 minutos. Irmãos, não é o tempo de oração, mas é como ela é feita. Você pode orar, meu irmão, 5 minutos. E colocar o seu coração naquela oração. O outro pode orar 1 hora e ficar, Deus, eu te amo. Preciso de ti. Tu és grande. Não vai adiantar nada. Tá? A oração tem que ser feita de coração. Entrar diante dele, abrir o seu coração, Deus, eu estou aqui, tenho que vencer a mim mesmo, não estou com vontade de orar, eu estou muito preocupado, então, meu Deus, a dúvida quer tocar no meu coração, quer me atrapalhar, eu não sei nem o que dizer para o Senhor, mas eu sei que eu não posso sair dessa oração sem me esforçar, sem me entregar. Coloca palavras na minha boca, pronto, Deus vai operar. Então, o que o Senhor ele fez? Ele tinha o costume de buscar já há muito tempo.
Então, para ele passar a noite, foi algo simples. Às vezes eu pego pessoas que a pessoa fala, pastor, eu não consigo orar muito tempo, não consigo orar meia hora, uma hora, é porque você não está exercitando, você precisa orar 5 minutos. Daqui a pouco não vai ser suficiente 5. Você precisa de 6, de 7, de 10, meia hora, entendeu? Começa a praticar, e aí a experiência, né, com Deus ela vai crescendo, daqui a pouco você está orando 1 hora e ainda tem coisa para falar para ele, então não importa o período, tá? O missionário mesmo falou uma vez, a pessoa sentiu alegria ali, que é a visitação de Deus, abriu o coração e terminou, está feita a oração, entendeu? Então ele passou a noite ali orando, por quê? Olha só o que aconteceu no versículo 13. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Aí aqui tem os nomes. Simão, o qual também chamou Pedro, e André, seu irmão. Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Então você vê que até no início o Senhor já sabia quem ia trair ali. Aqui tem o nome dos apóstolos, caso alguém pergunte para você. Mas vamos voltar aqui no ponto que eu preciso que você entenda. Ele passou a noite inteira ali buscando, tá? A direção de Deus, buscando, né, a orientação do Senhor para não cair, para não tropeçar. Quando ele desce do monte, ele então chama os discípulos e ele escolhe 12 discípulos para poder ali caminhar com ele e fazer a obra mais de perto. Então, o que ele fez lá no monte? A gente falava a respeito disso, né? Esses dias nas mensagens que eu preguei para você. Ele não estava olhando a paisagem. Ele estava pedindo direção para Deus. E após a oração, ele desceu e tomou então a decisão. Você vê a importância? É quando você começar a falar com Deus, tá? Que você começar a abrir o seu coração para Ele, que aí você vai começar a tomar decisões que serão acertadas na sua vida. De vez em quando vai aparecer um melequento aí para querer atrapalhar, né? Como infelizmente apareceu aqui o Judas, mas o Senhor vai dirigir você. Veja que ele não tomou a decisão antes de orar. A gente perde muito, por quê? Porque nós não usamos essa ferramenta, tá? Que é a oração, para falar com Deus, para expor nossas causas, para perguntar para Ele, para falar, Deus, eu não estou suportando, Deus, eu não aceito isso. Então, é na oração que a gente vai resolver. Lembre-se, quando eu ouço a mensagem, o Senhor fala comigo. Quando eu leio a Bíblia. Quando eu oro, eu falo com Deus. Entendeu? E toda pessoa que faz uma oração, ela está fazendo o quê? Ela está tomando uma decisão, porque a oração é um julgamento. Sempre que nós entramos em oração diante de Deus, é para resolver alguma coisa. Pode parar para analisar. Toda oração é um julgamento. É para resolver alguma coisa. Então, ele não tomou a decisão de escolher antes de falar com Deus. E essa questão do monte aqui, pessoal, eu estava explicando o seguinte, tá? Hoje em dia está tão complicado esses montes aí, tem até gente nos montes aí, né? Que os evangélicos vão para orar, tem gente até lá esperando para poder assaltar, né? Então, esse monte aqui, tá? Não é que você precise em algum local muito alto, para você ficar mais perto de Deus. Não, não. Aqui na igreja mesmo, quando você ora, você sai do natural e você vai a Deus. Tá? E aí você fala com Ele. Mas isso aqui é muito importante, eu quero que você entenda isso aqui. Ele não tomou a decisão antes de orar. Você sabe por que nós estamos perdendo em alguns pontos? A gente não está conseguindo tomar posse do que é nosso, porque a gente não fala com Deus, a gente se chateia, se aborrece, mas não expõe para Deus a causa. Não, Deus.
Ele não nasceu assim com problema na fala, ele não nasceu com problema na vista. Não, Deus, não. Ele não saiu de casa para poder morar com uma outra pessoa. Não, não. O marido é meu, a esposa é minha, o filho é meu. Então nós temos que tomar posse dessa bênção. E é na oração que você resolve, usando a fé, que é a arma que vence o mundo. Entendeu? Não, Deus, eu não aceito a minha filha desse jeito. Veja, acho que foi na quarta passada, se não me engano, que eu preguei para você, a parábola do juiz Inico. Olha como Deus está falando conosco em relação à oração, pessoal. Olha como Deus está falando com a gente em relação à oração. O que Jesus ele ensinou na parábola do juiz Inico? Ficar firme, orando, né, ali, batendo na porta ali do céu com a sua oração, até Deus responder. Lembra da parábola? A viúva era direito dela, e ela incomodou o juiz até ele julgar a causa. Só que o juiz que o Senhor contava na parábola era iníquo. O nosso Deus não. Ele vai recompensar aquele que o buscar. Deixa eu lhe mostrar um outro ponto aqui de uma oração que o Senhor fez. Aí mesmo em Lucas, só que no capítulo 11, versículo 1. Lucas, aí mesmo, só que no capítulo 11. Do versículo 1 até o versículo 4. Olha o que diz aí, ó. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Do versículo 2 para baixo é um modelo de oração, não vou entrar para você aqui em detalhes, tá? Mas o ponto importante que eu queria chamar a sua atenção é o versículo 1. Ele fala que o Senhor estava ali orando, e a Bíblia diz aqui, ó, no início do versículo 1, e aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, olha para mim aqui um pouquinho, eu não sei se você já assistiu aquele filme, Quarto de Guerra, muito bom. Se não assistiu, procure assistir, tá? Não vou contar para você o filme, mas é uma família que está passando um problema, e a esposa, então, aprende com uma senhora que ela tem que ter um local para ela poder orar. É importante, irmão. Você tem um lugar na sua casa ali que você vai poder ter paz ali para você poder se concentrar. Se você não pode ter um local para você entrar ali, para você ficar, tá? Vai no seu quarto mesmo, encosta um pouquinho ali a porta, fala com Deus ali, se concentra. A nossa família tem que ver isso na gente. Quando de repente você sumir ali e estiver no local, vão falar: mamãe foi orar. Papai foi orar. Fulano foi orar. Entendeu? Esse filme é interessante porque lá nos Estados Unidos o pessoal usa muito closet, né? Para poder ali guardar as roupas, se trocar e tal. E ela então usa o dela ali, que é tipo um armário assim um pouquinho maior, e ela coloca os propósitos de oração. Ela anota nos papéis e cola para saber o que ela precisaria apresentar a Deus em oração. Pessoal, a oração é um ponto que nós precisamos praticar mais. Mas não é qualquer oração. Meu Deus, abençoa papai, mamãe, titio, titia, totó. Não é assim não, pessoal. É a oração de entrar diante de Deus ali para resolver a questão. Pai, eu estou aqui na tua presença. Vou te buscar, vou me fortalecer e depois vou tomar posse aqui, vou julgar essa causa. Tem que fazer. Tá? Você vai começar a ter resultado, porque aí o que acontece? A Bíblia mostra aqui que os discípulos quiseram aprender. Nós estamos gerando discípulos na nossa casa. Quando eles começarem a notar que as nossas orações que são feitas a Deus começam a ser respondidas, eles vão falar: Deus existe. Entendeu?
Mas tem uma forma correta de ser feita a oração. Deixa eu mostrar para você, para a gente poder encerrar. Mateus capítulo 6, versículo 5. Mateus capítulo 6, versículo 5. 5 e 6, tá? Mateus capítulo 6, versículos 5 e 6. Olha só o que diz aí, ó. Capítulo 6, versículos 5 e 6. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Não, isso aqui é uma forma errada, tá? É aquela pessoa que ora para aparecer para os outros, para o pastor, para os irmãos da igreja, entendeu? O intuito dela não é aparecer para Deus pela fé, entendeu? Por um coração quebrantado, por um coração ali aberto. Não, a pessoa ora porque ela quer aparecer e ponto. Entendeu? Já viu aquele que está de repente assim, ó? Aí alguém vem filmar assim, né? Ou alguém olha para ele, aí ele percebe que está sendo visto, né? Aí ele começa. Já viu esse que faz? Já viu? Não. É aquele que ele está preocupado com Deus. Versículo 6. Mas tu, a gente aqui, ó. Tá? A gente. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu pai que vê o que está em oculto, e teu pai que vê o que está em oculto, te recompensará. Você tem um local para você ir? Vai ali, fica lá. Não tem lugar? Não tem problema. Faz a sala, faz o quarto, faz o localzinho lá, mas fala. Usa essa arma. É para resolver. Tá? A oração que é verdadeira, ela traz a resposta. Missionário fala, quando às vezes chama o pessoal para orar, tal, ou até não na frente para orar, mas na reunião lá para orar pelas pessoas. Ele fala, pessoal, não gosto de perder a oração. Por quê? Porque nós estamos indo ao Criador. Tá? Pode acontecer de você entrar um pouco preocupado, às vezes não consegue se concentrar, papapá, mas daqui a pouquinho engrena. É que nem o carro que não quer pegar, daqui a pouco, bum, dá o tranco, ele pega. Se é para orar, abençoar papai, mamãe, tio, titia, totó, não faz. É melhor. Entendeu? É melhor. Porque está cheio de gente lá fora que está falando que é de Deus. Mas quando eles dizem que estão orando, não acontece nada. Nós temos que ser aqueles que quando falamos com Deus, acontece. Tá? Acontece. Então lembre-se disso, você pode ser uma pessoa que está cheia de fé no seu coração, mas se você não falar... Esse amigo falou, irmão Fábio, sentei, abri meu coração, orei, Deus respondeu. Obrigado, Jesus, ele falou. Vai funcionar, pessoal. Você vai ter a direção que você precisa. Por quê? Porque Jesus fez a oração, desceu e teve a direção. Você vai chamar a atenção, não para você, para o teu Deus. Mas você vai chamar a atenção. As pessoas vão querer saber como que funciona, como é que é esse negócio. O que você fez para resolver? Você vai falar, falei com Deus. Falei com Deus. Entendeu? Falei com Deus. Nós temos feito um propósito aqui aos domingos, né?
Porque mais do que de repente você convidado, que você pegar e ligar para a pessoa, ô irmãozinho, a igreja está aberta, viu? Mais do que isso, é a oração que resolve. Temos feito um propósito aos domingos aqui em oração e pegando ali com fé no coração. Jesus, quem está distante, afastado, pá, toca, Deus traz. Está aparecendo o pessoal aí, para a glória de Deus. Deu para entender? Sabe por quê, meus irmãos? Porque a obra é de Deus, nós somos apenas mensageiros. Apenas mensageiros. Por isso que eu digo para você, tá? Não é soberba não. Mas aproveite enquanto eu estou aqui, porque enquanto eu estou aqui como seu pastor, eu tenho uma bênção para você. Quando a minha sacola estiver vazia, eu vou para outro lugar. E vem outro. Aproveita. Hoje falamos de oração. Tá bom? Amém, Jesus? É impossível, mas Deus pode resolver. Não deixe o inimigo abalar sua fé, desanimar você. É impossível, mas Deus pode resolver. Ele é o Deus do milagre, vai lhe dar vitória, você pode.